Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso Covil do Vitão. Pois bem, hoje o nosso assunto é o contrário da aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre divisão de frações. Bora lá? Roda! Beleza, galera? Bora começar então. Para você fazer a divisão entre duas frações, existem dois métodos para você resolver. Existe o método dos extremos sobre meios e existe o método de você inverter a operação. Eu vou explicar os dois rapidinho para vocês. É muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão entender bem. Beleza? Então, bora para a lousa. Vamos lá? Então é o seguinte... O primeiro dos métodos que eu quero mostrar para vocês é o método dos extremos sobre meios, que eu carinhosamente chamo de sanduíche-ishi. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Vamos lá. Os extremos sobre os meios, basicamente você vai fazer o seguinte, olha só. Eu tenho 4/5 dividido por 2/3. Então vamos lá. Primeira coisa, lembre-se sempre o que eu falo. Toda fração corresponde a uma divisão, então você vai pegar essas duas frações e você vai arrumar elas em uma fração maior. Olha só, a primeira fração vai ser o numerador, então eu vou ter 4/5 aqui no meu numerador. Agora eu tenho uma fração maior e a segunda fração, que é o 2/3, vai ser o meu denominador. Então... 2/3 como denominador, certo? Agora vamos lá. A gente simplesmente vai ter que fazer extremos sobre meios. Como assim? Sim, isso é uma conta de divisão. Porém, você não pode esquecer que, na realidade, você vai começar fazendo uma conta de multiplicação. Você vai multiplicar os extremos sobre os meios. Então, veja só o que você vai fazer. Aqui, eu vou ter este 4, que é o extremo de cima. Eu vou multiplicá-lo pelo extremo de baixo, que é o 3, certo? Então, fica da seguinte forma, fazendo o resultado já. 4 vezes 3 é 12, certo? E os meios, 5 vezes 2, certo? 5 vezes 2, que é 10, ok? Pessoal, por que eu falo que esse é o método do sanduíche-ishi? Porque se você for parar para pensar, quando você faz os extremos e os meios, aí você vai ter que usar um pouco a imaginação, tá? Você vai simplesmente ter, ó, o pão e a carne, sanduíche-ishi. Vitão do céu, você só pensa em comida, gordo só pensa em comida. Realmente. Bom, mas enfim, não importa. Vamos lá, nós não terminamos ainda. O nosso resultado deu 12 décimos. Só que lembra, pessoal, 12 décimos é uma fração que não está reduzida ao máximo. A gente vai ter que simplificar. Então vamos lá. Eu tenho o 12 e o 10. Eu já sei que os dois estão na tabuada do 2, porque os dois são pares, tanto o 12 quanto o 10. Então, eu vou simplificar tanto em cima quanto embaixo, dividindo por 2, certo? Então, vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Eis o nosso resultado final. 6/5, certo? Pessoal, guardem esse resultado aqui, porque vocês vão ver que no método 2, a gente vai fazer essa mesma continha de um outro jeito e tem que dar o mesmo resultado, certo? Então, vamos para o método 2. E vamos continuando. Nós temos aqui, pessoal, o método número 2, que é a inversão, ou seja, nós vamos inverter a operação e a segunda fração. Vamos entender? Vamos lá.
Eu deixei aqui já o nosso exemplo e o resultado, porque o resultado tem que dar o mesmo. São dois métodos diferentes, mas a gente não pode esquecer que não importa qual dos dois a gente use, obrigatoriamente tem que dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Então vamos que vamos. Vamos lá. Eu tenho 4/5, eu vou simplesmente copiá-lo. Então, 4/5. Agora é que vem a mágica da coisa. Eu vou pegar tanto a operação, que é uma operação de divisão, e a segunda fração, que é o meu 2/3, e eu vou inverter os dois. Ou seja, eu vou escrever aqui exatamente o contrário, certo? Então vamos lá. O contrário da divisão, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, contra divisão vira multiplicação. 2/3, nossa, Vitão, como que eu vou inverter uma fração? Muito simples. O que está em cima vai para baixo e o que está para baixo vai em cima. Ou seja, numerador e denominador trocam de lugar. Só isso. Vamos lá? Então, ó, o 2 está em cima, agora ele fica embaixo. O 3 está embaixo, agora ele fica em cima, certo? Opa, agora a minha conta em si é 4/5 vezes 3/2, certo? Então, vamos que vamos. Só que, na verdade, a gente não pode esquecer o seguinte, estas duas frações eu consigo cancelar algumas coisinhas. Ou seja, eu consigo tornar essas frações um pouco mais simples. Vamos entender? Eu tenho este 4 e este 2, que fazem parte da tabuada do 2. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar, simplificando eles. Por 2, no caso. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, certo? Então, as minhas novas frações ficam 2/5 vezes 3/1. Sim, esse 1 você também coloca aqui, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Agora, a gente simplesmente faz a conta de vezes. É por isso que tanto do método do sanduíche-ishi quanto desse método de inversão, percebam que no final a gente está fazendo uma conta de divisão, mas no final a gente acaba fazendo uma conta de multiplicação. Veja só que coisa. Então vamos lá. Multiplico em cima, multiplico embaixo. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos ver. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Certo? Então, não importa qual método você use. O seu exercício dificilmente vai falar assim para você, eu quero que você use o método da inversão, ou eu quero que você use o método dos extremos sobre os meios. Não. Você pode usar aquele método que você mais entendeu e aquele método que você achou bem mais fácil, ok? É isso. E por enquanto, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e as suas dúvidas sempre vão ser muito bem-vindas aqui nos comentários, ok? Tudo de bom para vocês, até uma próxima aula, aqui diretamente do nosso Covil. Fechou a conta!